Nesse vídeo você vai aprender a criar facilmente um contorno de texto no Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Existem muitos métodos para criar um contorno no texto usando o Photopea, e alguns deles exigem que você rasterize o texto, o que não é bom, porque se você perceber depois que cometeu um erro, vai precisar refazer todo o procedimento novamente. Só que se você utilizar estilos de camada, delinear um texto no Photopea se torna muito mais fácil, e é esse método que eu vou te ensinar agora. Mas antes de começar, eu te convido a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho com todas as notificações para não perder nenhum vídeo postado. Aproveite e já vai deixando aquele joinha, pois faz toda a diferença para o sucesso do canal. Recados dados, bora para a prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Design. O Kit do Design é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Então aqui já com o Photopea aberto, eu vou clicar no botão Novo Projeto. Vou dar como nome aqui Contorno de Texto. A largura e a altura fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui uma largura de 1280 por 720. DPI vou manter em 72 pixels, já que eu quero fazer um trabalho para a tela. Vou deixar na cor branca e vou clicar aqui no botão Criar. Vou pressionar aqui duas vezes a barra de espaço para ampliar o tamanho aqui da minha tela. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um clique aqui na ferramenta de texto, vou escolher essa fonte aqui, Elemental End, mas você pode escolher a fonte que você quiser. Vou deixar ele aqui no tamanho 170, a cor eu vou alterar, eu quero uma cor preta. Depois, se eu quiser alterar essa cor, não tem problema algum, provavelmente eu vou fazer isso. Vou clicar aqui em aceitar, e aí eu vou clicar aqui em qualquer lugar da minha tela e vou digitar o texto Seduc. Vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção, fazer aqui um pouquinho mais o texto para o centro na vertical, centro na horizontal, e está ótimo aqui o texto. Agora a próxima etapa é justamente criar aqui um contorno. Então a primeira coisa que eu preciso fazer para poder colocar o contorno de forma não destrutiva no meu texto é, primeiro, tirar o preenchimento. Se eu tiro o preenchimento de um texto que é diferente da opacidade, esse meu texto ele não vai ter o conteúdo dentro, mas vai me permitir colocar um contorno. Já se eu diminuísse apenas a opacidade, eu estou diminuindo tanto a intensidade da cor, né? Tanto para um contorno quanto para um preenchimento, e eu não quero isso. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar o preenchimento, o texto ainda está aí, só que você não vê. E aqui do lado do nome Seduc eu vou dar 2 cliques, vou abrir aqui o estilo de camada e eu vou clicar aqui, ó, em traçar demarcador. Que é justamente o recurso, né, responsável por criar um contorno no texto. Vou dar um clique e vou deixar aqui um tamanho 5. A posição posso deixar fora, dentro, no centro, não importa muito. Vai depender exclusivamente daquilo que você quer como objetivo final. Mas eu vou deixar aqui ele na opção fora. Modo de mistura normal, opacidade em 100%, e aí a cor. Como eu estou com a cor branca selecionada e o fundo também é branco, eu não consigo ver muita coisa, né? Então eu vou colocar temporariamente aqui, ó, cor preta, e vou aceitar. Depois eu mudo isso aí mais adiante. Vou aceitar novamente, e aí eu tenho já o contorno no meu texto. E aí o mais legal é justamente isso, se eu colocar algo aqui no fundo, eu consigo trabalhar de forma que o meu texto ele pareça que de fato está vazado, né? Não tem cor alguma aqui na parte interna das letras. Eu vou trazer para cá uma imagem de fumaça para poder exemplificar isso. Então vou clicar aqui em arquivo, abrir e posicionar. Vou escolher aqui minha imagem, clicar em abrir, vou rotacionar ela aqui ao contrário, deixar ela aqui. Se eu segurar o Shift, eu tenho
melhor controle, né, da posição, tá ótimo. E aí eu vou ampliar com o Shift pressionado e com a tecla Alt também pressionado. Pronto, vou confirmar e aqui eu posso trazer essa camada da fumaça, né, aqui para baixo. Clico, seguro e arrasto. Então olha só, olha a diferença daquilo que eu estava falando, né? O meu texto ele está com preenchimento 0. Se eu trouxer aqui o preenchimento para 100%, eu consigo visualizar aqui o texto e o contorno. Agora olha só, se eu mexesse na opacidade, eu apago tudo, ó, tanto o contorno quanto o preenchimento, não é isso que eu quero. Eu quero só fazer com que o preenchimento deixe de existir. Então aqui, ó, eu tiro o preenchimento. E como eu apliquei o contorno, eu automaticamente consigo visualizar só o contorno que foi aplicado através de um estilo de camada. Agora eu posso, deixa eu expandir aqui o meu estilo de camada, e aqui eu tenho o estilo que eu acabei de aplicar, que é o traçado demarcador, vou dar 2 cliques nele, e aqui eu posso mudar a cor, por exemplo, para branco. Porém, eu posso brincar ainda, né, com essa questão da cor. Eu posso usar aqui o tipo de preenchimento cor sólida, mas eu poderia, por exemplo, escolher aqui um gradiente, uma combinação de cores. Eu posso aqui, então, ó, escolher algumas opções que já estão pré-definidas. E aqui eu posso estar aplicando um contorno com várias cores. Inclusive criar a minha própria, né? Se for o caso. Posso, por exemplo, dar um clique aqui, ó, diretamente nas cores. Deixa eu escolher aqui uma com apenas 2 cores, fica mais fácil. E aqui eu posso dar um clique. Vai aparecer aqui o editor, né, de gradientes, com 2 cores apenas, e eu posso brincar com isso aqui. Então eu posso 2 cliques aqui, nessa primeira cor. Vou escolher aqui um verde. Vou dar um clique aqui, ó, para criar uma outra cor. Deixar ele mais ou menos aqui em 50%. Vou dar 2 cliques nele, vou escolher aqui uma outra cor qualquer, vou escolher um amarelo. E aqui nessa última cor, vou dar 2 cliques, vou escolher aqui um azul. Vou aceitar e aí eu poderia estar aplicando, né, outras cores, caso eu queira. Vou aceitar e aí eu posso brincar com o ângulo, como é que eu quero que as cores elas estejam dispostas, né? Posso brincar com o estilo. Eu quero radial, se eu quero o ângulo, e a partir do momento que eu mudo o estilo, a ordem das cores ou a intensidade das cores também vai mudando. Vou deixar aqui em linear e posso também brincar com a escala, a cor, posicionamento, tanto no eixo X quanto no eixo Y, ou seja, tanto na horizontal quanto na vertical. E além disso, além de eu estar trabalhando com uma cor sólida ou com a cor gradiente, eu posso também escolher aqui um padrão. Ou seja, eu posso trabalhar aqui com pequenos desenhos. Então eu posso chegar aqui, ó, dar um clique nesse desenho. Eu posso escolher esse daqui. Ou eu posso também trazer outros desenhos, outros padrões para cá. Eu já ensinei em outro vídeo como você pode estar adicionando, né, patterns ou padrões dentro do Photopea. E aí você pode ver esse vídeo caso queira utilizar padrões para gerar, né, o contorno do seu texto. Eu vou deixar aqui na cor branca mesmo e vou clicar em aceitar, beleza? Eu posso também dividir aqui o meu texto. Por exemplo, eu gostaria que o se da frase se eduque, ele não fosse contorno, ele fosse um texto sólido. E o eduque, eu posso deixar ela como um contorno. E para isso é muito fácil, eu vou duplicar aqui o texto, ó, dar um Ctrl J para criar uma cópia. Vou desabilitar essa cópia aqui por enquanto. E aqui eu vou dar 2 cliques. Ó. Só que aí eu vou apagar esse eduque e vou deixar só o se. Vou confirmar. E aqui, obviamente, eu preciso. Aqui em efeitos eu vou desabilitar. Eu posso até excluir se eu quiser, né? Posso vir aqui, ó, e arrastar ele para a lixeira. E aí ele já fica o si na cor preta, que é a cor original. Vou desabilitar por enquanto. Vou ativar aqui a minha cópia. Vou fazer a mesma coisa, ó, 2 cliques. E aqui eu posso apagar. Claro que eu vou ter que empurrar um pouquinho aqui, né? Para posicionar mais ou menos onde ele tem que ficar. É aqui. Ótimo. Posso confirmar. E aí eu tenho uma mescla, né, de 2 textos. Um texto normal e o texto que eu apliquei o contorno. Uma outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, mesclar, né? Fazer com que esse meu texto meio que misture aqui com a fumaça. Então, o que é que eu vou fazer? Se você quer fazer isso, então é interessante, antes de qualquer coisa, fazer uma cópia do texto original. Vou chegar aqui, ó. Vou dar um Ctrl J para duplicar esses 2 textos. E esses 2 textos aqui, que são os textos originais, eu vou colocar numa pastinha. Eu vou chamar aqui, ó, de textos originais.
e vou desabilitar. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Esse meu texto aqui, que é apenas o se, eu posso chegar aqui, ó, colocar... Vou até deixar essa pasta aqui em cima, para não me atrapalhar. E aqui eu vou dar um clique e vou colocar uma máscara no texto se. Vou aproximar um pouquinho mais. E com um pincel na cor preta, eu posso aqui colocar um tamanho razoável, de preferência, ó, com 100% de dureza. Eu estou segurando a tecla Alt, ó, para poder, à medida que eu arrasto para cima ou para baixo, eu aumento ou diminuo a dureza. Se eu arrastar para a esquerda, eu diminuo o pincel, direita, eu aumento o pincel. Tá? É a mesma coisa que vir aqui, ó, e determinar o tamanho e também a dureza. Quero 100% de dureza. Um tamanho aqui 60, tá bom. E aí eu vou brincar aqui, ó, como se o texto ele tivesse sido cortado por parte da fumaça. E aí tem uma estratégia diferente aqui para esse texto, né? Esse texto ele tem um efeito, né, criado pelo estilo de camada que eu apliquei. Se eu tentar fazer isso aqui, olha só o que acontece. Ele me dá aqui uma mensagem dizendo que primeiro eu preciso rasterizar. Então eu vou fazer isso. Vou dar um clique com o botão direito e vou rasterizar esse texto. E ainda assim, quando eu tentar fazer, olha só, ele não entende o meu efeito aqui. E ele, na hora que eu estou apagando, ele tenta apagar, mas ele apenas bagunça aqui o meu contorno. Então o que é que eu preciso fazer? Vou dar um Ctrl Z para desfazer, vou clicar com o botão direito de novo e vou aqui, ó, rasterizar estilo da camada. Então eu preciso rasterizar também isso para que quando eu for apagar, eu possa fazer sem borrar aqui esse contorno, né? Então eu vou acrescentar aqui a minha máscara e aqui recuar um pouquinho aqui, ó, estou segurando o Ctrl barra de espaço e aqui eu posso mover para a esquerda ou para a direita para dar um zoom in, um zoom out. E aqui eu posso brincar um pouquinho, ó. Posso fazer uma pequena falha aqui, fazer aqui em cima também e aqui. Com isso eu tenho essa possibilidade, né, de mesclar aqui meu texto como se estivesse por dentro, né, da fumaça. Mas é claro, se você não quer esse tipo de efeito, posso habilitar aqui e habilitar os meus textos originais e trabalhar nesse sentido aqui. Então é isso, nesse vídeo eu te ensinei como criar facilmente um contorno de texto no Photopea. E se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha, né, em tuas redes sociais, com teus amigos, faz com que outras pessoas cheguem até esse conteúdo. Com isso, você vai fazer com que eu continue produzindo vídeos novos e gratuitos constantemente aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.